A guerra invisível. Você está pronto para a batalha espiritual? Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você já sentiu um peso que não é físico? Uma tristeza que não tem explicação? Um cansaço que descanso nenhum resolve? Talvez você esteja lutando batalhas que ninguém vê, mas que roubam a sua paz, sua alegria e sua fé. E a verdade é esta: existe uma guerra acontecendo agora mesmo, invisível aos olhos naturais, mas reais ao mundo espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, nos diz: porque andando na carne, não militamos ou guerreamos segundo a carne. Quer você perceba ou não, você está no meio dessa guerra. A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao canal. Se esta mensagem chegou até você, não foi por acaso. Deus quer abrir os seus olhos espirituais e te preparar para vencer batalhas que você não foi chamado para perder. Desde já curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, porque esta palavra pode libertar alguém ainda hoje. Entendendo a guerra invisível. Efésios capítulo 6, versículo 12, nós lemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este versículo nos deixa muito claro que, além da nossa guerra ser no mundo espiritual, nas regiões celestiais, existe uma hierarquia comandada pelo diabo para guerrear contra os seres humanos. E a palavra de Deus nos deixa claro aqui que a nossa luta não é contra a carne, ou seja, contra os nossos cônjuges, contra os nossos papais, contra os nossos filhos, contra os nossos amigos, contra até mesmo aquele que consideramos muitas vezes como inimigos. Então a nossa luta não é contra eles, mas contra principado, contra os demônios dominados, direcionados, conduzidos pelo diabo. Então, em nome de Jesus, entenda, estamos numa guerra e essa guerra é contra esses demônios. Em Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, também nos diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ainda em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, muitos estão brigando com pessoas, quando deveriam estar orando contra o espírito por trás do ataque. Saibamos agora os principais campos de batalha espiritual. O primeiro é a mente. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, a palavra de Deus nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas,
destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Também em Romanos capítulo 12, versículo 12 nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus nos deixa bem claro que um dos campos de batalha é a nossa mente e que esta mente tem que ser transformada pela renovação do nosso entendimento, ou seja, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Outro campo de batalha é a nossa vida espiritual. Mateus capítulo 26, 41 nos diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Apocalipse 12, versículo 4: Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Então, para vencermos esta batalha na nossa vida espiritual, tem que haver vigilância, oração, e não podemos de forma alguma abandonar o nosso primeiro amor. Outro campo de batalha é a família. Em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué lhe diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em Malaquias capítulo 4, versículo 6, nos diz: E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e pira a terra com maldição. Então, amado, aqui a batalha contra a família. Tem que haver uma decisão da parte de um de nós, ou de todos nós. Estamos consagrando o nosso lar, a nossa família ao Senhor, tomando a decisão de servir somente a Ele. Agora, vejamos aqui as armas do cristão nesta guerra espiritual. Em 2 Coríntios 10, 4, a palavra de Deus nos diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Vejamos a primeira arma, palavra de Deus. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Também em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então fica muito claro, para esta batalha espiritual, Deus nos concedeu a sua palavra. Outra arma, oração e jejum. Efésios 6:18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em Marcos 9:29, também nos diz: E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Eis aí também armas poderosas para que nós possamos vencer nesta batalha espiritual. Outra arma poderosa, o sangue de Jesus. Apocalipse 12:11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Que arma poderosa, o sangue de Jesus. Então, em nome de Jesus,
se arme com a palavra, com a oração, com o jejum e com o poder do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus, e nada poderá te vencer. E saiba de uma coisa: nós temos autoridade em Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ainda em Colossenses 2,15, e despojando-vos os principados e potestades, o expôs publicamente, e ele triunfou em si mesmo. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas saiba de uma coisa: há um perigo muito grande de lutar sem armadura. Em Efésios 6, 13 e 18, o apóstolo Paulo lhe diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor nos diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Amado, aqui estão as armas, aqui está toda a armadura de Deus disponível para cada um de nós. Então não lute sem armadura, porque você vai estar vulnerável, mas tome posse de toda a armadura de Deus, e o Senhor, Ele promete que nós venceremos os inimigos. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus, Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Romanos 8,37, ele também nos diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, querido, venha até Jesus. Você que está enfrentando essas batalhas, sim, essas batalhas invisíveis, das quais você não tinha conhecimento até agora do que se tratava, mas no nome de Jesus, o Senhor trouxe o conhecimento. Ele trouxe para você, amado, todas as armas que lhe possibilita vencer o inimigo. Mas saiba de uma coisa: é necessário ir até Jesus. Em Mateus 11, 28, ele faz este convite para você que está cansado de lutar sozinho, que está se sentindo oprimido. Venha para Jesus, pois em Romanos 8,37 nós lemos que por intermédio dele nós somos mais do que vencedores. Então você que entendeu esta palavra, agora no teu quarto, na tua sala, no teu trabalho, onde você estiver, dobre os seus joelhos agora e faça comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Renuncio toda obra das trevas, visto agora a armadura de Deus. Toma, Senhor, o controle da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Em Romanos 16, 20 nos diz a palavra de Deus: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Você fez esta oração, saiba de uma coisa: você não está lutando sozinho, você não está despreparado. Em Cristo você é mais do que vencedor. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.